Boa noite. Vamos orar? Amém? Pessoal da live, vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem? Só para a gente confirmar, como de Sim. costume, tudo certo, né? Sim, tudo certo. Ok, obrigado. Então vamos orar para a gente iniciar a aula de hoje. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite que nós estamos aqui, reunidos, Senhor, para estudar a tua palavra. Nós queremos cumprir, Senhor, o teu mandato de sermos obreiros aprovados que manejam bem a palavra da verdade. Possamos sair daqui hoje, Senhor, mais capacitados por ti, para podermos edificar outros, Senhor, que precisam também da instrução da palavra e que a nossa vida seja marcada, edificada pela tua palavra, Senhor. Abençoa os teus filhos, nos abençoa, Senhor, e aqueles também que não estão presentes hoje e os que ainda virão para a aula. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, legal. Semana passada nós não tivemos aula, mas hoje nós estamos retomando e vamos retomar da carta de Tiago e da carta de Judas. O objetivo é que a aula de hoje seja bem breve. São duas cartas curtas, né? Duas cartas breves, duas cartas relativamente breves, comparadas às anteriores de Paulo que nós trabalhamos. Então, acredito que seremos objetivos. Bom, só para a gente se situar também com relação ao andamento do curso, não é? Hoje teremos essa aula e na semana que vem será o professor Rafael. Acredito que o Rafael já trabalhará, ele vai me confirmar se vai conseguir trabalhar 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse em uma aula só. Aí significa que na semana que vem termina o Novo Testamento aí em Belém. Se ele precisar de mais uma aula só para Apocalipse, então seriam mais 2 semanas aí em Belém. Como o professor Rafael vai trabalhar 1ª, 2ª e 3ª João e não eu, e eu fiquei de trabalhar Apocalipse com vocês, então na próxima semana a gente pode trabalhar Apocalipse, tá? Eu vou só confirmar com vocês porque eu preciso desse gap de tempo aí para preparar o material. Mas como eu já tenho algo engatilhado, acho que na semana que vem a gente pode trabalhar aqui Apocalipse e aí nós teríamos terminado aqui Novo Testamento. E aí o objetivo é que a gente tenha só no máximo umas 2 ou 3 aulas de pregação e aí acabou o curso, não é? Chegamos até o fim, graças a Deus. Aí vem o TCC. E o que é o TCC de vocês? Mas assim, eu estou falando 2 ou 3 aulas ministradas, né? Só que vamos ter a apresentação final de vocês, que serão as pregações que serão selecionadas, possivelmente sorteadas, né? Eu vou ajustar ainda com os professores, já estou conversando com o Rafael, mas possivelmente, como eu falei, nós vamos sortear os textos ou temáticas e nós iremos formar uma banca aqui com os professores e com os pastores para avaliar, no bom sentido, as pregações de vocês, tá bom? Mas isso vai ser combinado, mas só para poder te explicar que nós já estamos no fim do curso, né? Te dar um encorajamento a mais, ok? Então a gente vai trabalhar hoje a epístola de Tiago e a epístola de Judas. E hoje nós vamos trabalhar a partir do próprio Word, ok? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar quem é esse autor Tiago. Eu queria só pedir que todo mundo, por gentileza, desativasse os seus microfones da chamada. E aí, se você precisar falar algo, perguntar algo, você pode ativar, tá bom? Só para não dar interferência aqui. Então vamos lá. Tiago, o autor da carta que leva o seu nome no Novo Testamento. Quem é este Tiago? Primeira pergunta. Ou melhor, segunda pergunta, temos quantos Tiagos no Novo Testamento? Alguém saberia dizer? 3, 4. São quais? Ok, É para falar? pode falar. O que eu lembro agora é o Tiago, irmão de Jesus, o Tiago maior e o Tiago menor, 2 discípulos. Isso. Então, só para não ficar muito confuso na nossa cabeça, temos 3 Tiagos, né? O Tiago maior,
Tiago menor. E temos o Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Vou colocar aqui entre parênteses, irmão. O Tiago maior é o filho de Zebedeu. Ok? E ele é irmão de Tomé? Não. Tiago maior, que é filho de Zebedeu e é um dos apóstolos de Jesus. Ele é filho de... Quem é o único Tiago que faz parte do grupo íntimo de Jesus? Pedro, Tiago, João no barquinho. Ele tem um irmão, não é? A música fala, quem é o irmão de Tiago? Isso, João. Ok? O João do barquinho. Então, Tiago maior, filho de Zebedeu, é irmão de João. E eles são chamados de Boanerges, né? Significa o quê? Filhos do trovão. E aí o Tiago menor é outro apóstolo de Jesus, que é o filho de Alfeu. E o terceiro Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém. É ele que vai tomar a frente, por exemplo, lá no concílio de Jerusalém, foi o primeiro concílio da igreja, quando eles estão discutindo qual deveria ser, então, as orientações para os gentios que estavam se convertendo. Vocês lembram? Pedro trouxe a notícia de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo, tal como eles haviam recebido também, e isso era algo novo para eles, afinal de contas eles haviam entendido a priori que a promessa era só para os judeus. Mas então Tiago toma a frente naquele concílio em que os apóstolos estão, ele dá algumas recomendações, que eles não deveriam cultuar os ídolos, deveriam se abster da pornografia, né? E deveriam também não comer carne enforcada e nem sangue, vocês lembram disso? Algumas recomendações que são dadas aos gentios. E esse aí é o Tiago, irmão do Senhor Jesus, e ele é líder da igreja de Jerusalém. Ele é o pastor da igreja de Jerusalém. Então, quem é o pastor da igreja primitiva? Não era Pedro, era Tiago. Ok. Vamos ver alguns textos que mencionam esses três Tiagos? Só um momento. Alguém pode abrir em Mateus 4:21, aqui na live, 4:21. Outra pessoa aqui presencial vai abrir em Marcos 3:35. Perdão, vai abrir em Marcos 15:40. Outra ainda vai abrir em Mateus 10:3. Mateus 10:3. E por fim, Mateus 13:55, ok? Mateus 13:55. A primeira pessoa que abriu em Marcos 4:21, pode ler? Vou ler aqui. Mateus 4:21. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Ok, então é o chamamento de Tiago maior, que é o filho de Zebedeu e ele é irmão de João.
Próximo. Quem é agora o Tiago, filho de Alfeu? Quem abriu em Mateus 10, 3? Foi isso que eu pedi? Mateus 10, 3? Perdão, Marcos 15, 40. Ok, então olha, ele faz uma distinção aqui. Tiago, o mais jovem, ou Tiago, o menor. E quem é esse Tiago, o menor? Você vai ver Mateus 10, 3 agora. Quem foi que abriu? Mateus 10, 3? 3. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Então vejam, um Tiago é filho de Alfeu, que é o menor, o outro Tiago é filho de Zebedeu, que é o maior. Inclusive, como é mostrado lá na série do The Chosen, né? O Tiaguinho. O Tiaguinho é o deficiente, né? Na série. E o Tiagão é o irmão do João. E aí, quem é o terceiro Tiago, que não é nenhum dos dois, ele não era um apóstolo, ele provavelmente passou a ser um seguidor de Jesus já no final do ministério do Senhor. Isso é evidenciado porque no início do ministério de Jesus é relatado aqui que os irmãos do Senhor e seus parentes duvidavam de que ele era de fato o Messias. Mas veja lá, Mateus 13, 55. Pode. Como é possível isso? Exclamavam o povo. Não é ele apenas o filho do carpinteiro? Não é Maria, a sua mãe, e não são Tiago, José, Simão, Judas, os seus irmãos? Então veja, ó. Aqui é relacionado de forma muito clara quem são os irmãos, irmãos sanguíneos de Jesus. Não este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Quem são os irmãos de Jesus? Tiago, José e Simão e Judas. Okay. Inclusive o Judas aqui mencionado é o irmão de Tiago. Ele se identifica na epístola de Judas, Judas irmão de Tiago. E como Tiago é irmão de Jesus, Judas é irmão de Jesus. Ele está relacionado aqui na relação de irmãos de Jesus. Deu para entender? Deu, né? Talvez ele seja meu irmão de Jesus, mas ele é irmão de Jesus. Ok? Tudo bem, até aqui. É interessante que eles falam sobre os irmãos, né, os parentes de Jesus. E tem uma doutrina na Igreja Católica que é fundamental a eles, que é muito cara para o catolicismo, que fala que Maria nunca teve filhos, além de Jesus. E aí quem fez catequese, crisma, né, essas coisas lembra. Como é o nome dessa doutrina? Acho que eu fiz, mas eu não lembro. Ok, tem alguém aqui que veio da antiga casa, da velha casa? Alguém que foi católico ou todo mundo aqui nasceu em berço evangélico? Vocês fizeram, né? Não lembram? Ok. Alguém lembra na live? Ok, chama-se... É uma doutrina católica, a doutrina da virgindade perpétua de Maria. Para eles, Maria ascendeu, depois da sua morte, inclusive, ela permaneceu virgem, então ela foi eternamente virgem. A questão é que a Bíblia fala que haviam irmãos de Jesus, né? E se haviam irmãos, e esses irmãos não nasceram por um nascimento miraculoso como foi Jesus, eu me pergunto como ela permaneceria virgem. A não ser que houvesse inseminação artificial naquela época, né? Adotou. Pode falar. Eu acho, parece que eles creem que a palavra irmãos aí no grego é a mesma usada para primos. Então eu acho que eles acreditam que eram primos de Jesus, não de fato irmãos.
É exatamente isso. Eles defendem que a palavra irmão, e agora me falta qual é a palavra no grego. Deixa eu ver aqui. Acho que é adelphos. Deixa eu ver. É adelphos. Adelphos no grego é uma palavra traduzida literalmente como irmão, mas eles argumentam que aqui, no caso, eles eram primos de Jesus e não necessariamente irmãos. Só que tem outras passagens que traduzem exatamente como primos, quando, por exemplo, fala a respeito de Isabel e Maria. E aí o texto bíblico a chama de primas. Por que não usou exatamente o mesmo termo para primas, né, quando se referia aos irmãos de Jesus? Mas ele usa exatamente a tradução como irmãos. Então, é Isabel, né? É outra palavra, né? Exadel, legal. Bacana. Então foi só um parêntese que a gente abriu aqui para a gente compreender quem é o Tiago, autor da epístola. Deixa eu só aceitar aqui que tem uma pessoa entrando na live. Ok, então tradicionalmente atribuído a Tiago, irmão de Jesus, também conhecido como Tiago o Justo, líder da igreja primitiva em Jerusalém. Geralmente essa epístola ela é datada entre 45 e 50 depois de Cristo. E aí, já que a gente falou bastante sobre datas aqui, se nós estamos falando de uma epístola datada entre 45 e 50, significa que essa epístola é o quê? Vocês acham sim? Uma visão geral. Possivelmente, não é nada demais, gente, mas possivelmente é a carta mais antiga, né? Vamos colocar assim. Isso, na década de 50, né? Isso, na década de 50. E aí, se a maioria dos estudiosos estiverem certos e colocam a data de Tiago, uma data bem antiga, porque Tiago foi martirizado nos primeiros anos do cristianismo. Se não me falha a memória, 60 e tantos. Então, esse Tiago aqui nessa carta é o irmão de Jesus. É o irmão de Jesus. Tiago da carta é irmão de Jesus. Isso. Então, como os historiadores, como Joséfo, falam da data do martírio de Tiago, irmão de Jesus, que se não me falha a memória foi em 63, a carta tem que ter sido escrita naturalmente antes disso. E aí uma data atribuída geralmente entre 45 e 50 por diversas razões que são exaustivas, não cabe a gente trazer aqui. Bom, os destinatários não é especificado exatamente a qual igreja a carta é destinada, mas é mais a um grupo de irmãos que estão dispersos das 12 tribos. Veja lá comigo Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E aí significa que essa é uma carta, vamos colocar aqui as palavras-chave, como a gente tem feito, né? Para lembrar das principais características de cada carta. Então, uma palavra-chave para a gente lembrar da carta de Tiago é uma carta tipicamente, aí eu vou colocar o hashtag judaica. Uma carta judaica, uma carta que dá pouca ou quase nenhuma ênfase à relação da igreja com os gentios, uma carta que vai trazer uma ênfase naquilo que Tiago está se dirigindo aos irmãos judeus, aos irmãos da dispersão. Não que Tiago não fosse a favor da expansão do evangelho aos gentios, pelo contrário, ele que encabeçou lá no Concílio de Jerusalém qual deveria ser o procedimento para os gentios conversos. Mas aqui ele está escrevendo, no contexto original, para irmãos judeus. Bom, outra palavra-chave importante na carta de Tiago é
Ele também usa muito o contexto de sinagoga aqui, né? Você vai ver que é a evidência de que de fato é uma carta escrita para os judeus. Se alguém entrar na tua sinagoga, né, um homem rico portando vestes e tudo mais, e entrar um pobre, e você der lugar a um rico de destaque, não ao pobre, você está fazendo acepção de pessoas. Lembra que ele fala isso em Tiago? E ele usa a palavra sinagoga, o que indica que é uma carta escrita para judeus. Bom, a carta de Tiago é conhecida universalmente como uma carta prática. Ela não é uma carta doutrinária, como é, por exemplo, qual? Filipenses? É uma carta que está... Isso, é isso que eu quero que vocês lembrem. É uma carta que é genuinamente doutrinária, né? Que vai tratar sobre assuntos como casamento, como dons, como ressurreição, como divisões. 1 Coríntios, legal. E aí outra carta que é genuinamente doutrinária também é a carta de 2 Pedro, né? Lembra que a gente falou? 1 Pedro é mais pastoral, 2 Pedro é doutrinária, é o contrário de Coríntios, né? Romanos também, né, é essencialmente doutrinária, se não a partir do capítulo 12, quando ele começa a dar orientações práticas, mas antes do 12 ela fala muito sobre questões teológicas profundas. E aí, Tiago não é doutrinária, né? Não que, é lógico que nós vamos extrair daqui os princípios eternos para a igreja cristã, mas ela é uma carta que traz mais conselhos. Ela é muito parecida com o estilo de Provérbios, né? Ele está se dedicando a aconselhar como é um guia prático de como nós devemos agir em diversas situações. Uma carta que fala sobre conselhos práticos. E é uma carta, talvez essa seja a palavra mais forte dessa carta, que vai se preocupar com essa temática aqui, ó. Quem sabe dizer qual é a temática mais importante de Tiago? Que fez, inclusive... Sabedoria? É importante, vamos colocar aqui, sabedoria, mas não é ela ainda. Mais alguma palavra-chave de Tiago? Inclusive... A fé sem obras. Boa, é isso aí que o pastor Manuel relacionou aqui pra gente, mas a gente vai resumir em uma palavra. Obras, ok? É a carta das obras. Tanto é a carta das obras que fez com que Martinho Lutero, na época da Reforma Protestante, que ele estava traduzindo a Bíblia para o idioma alemão e estava estabelecendo ali um novo cânon protestante, ele queria tirar, quase tira Tiago, mas não tirou do cânon bíblico. Por quê? Tiago vai falar claramente. É evidente, então, que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. E aí você vai ver lá em Paulo diz que o homem é justificado somente pela fé. E aí a pergunta é, quem está certo, Tiago ou Paulo, né? É pelas obras ou é pela fé? E a gente vai ver que eles se complementam na realidade. Eles estavam falando da mesma verdade, só que com ênfases diferentes. E aí, no contexto de Lutero, a gente precisa entender o contexto de cada situação, em que ele estava batalhando contra uma igreja legalista, que dizia que a salvação era dada por meio das obras, né? Por tantos flagelos, por tantas moedas que você depositou no para tirar as almas do purgatório, por tantos atos de esmola, de caridade, isso que garantia a tua salvação. E aí Lutero rompeu com isso. Quando ele dá de encontro com a carta de Tiago, que fala sobre as obras, o lado humano dele ressaltou e ele foi um pouco avesso a essa carta. Mas a carta acabou entrando no cânon protestante também. E aí, posteriormente, ficou mais bem compreendida. E vamos entender quais são os principais assuntos da Epístola de Tiago. Primeiro, e aí eu já quero destacar com vocês, é a relação entre fé e obras. Aí a gente vai abrir lá o capítulo 2 de Tiago.
a partir do versículo 14. E aí eu queria que outra pessoa já abrisse aí, deixasse de stand-by, Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Efésios 2, 8 em diante. E aí, como Efésios lê Tiago, como Tiago se complementa com Efésios, como a teologia paulina se complementa com a teologia de Tiago. Vamos lá, versículo 14, a partir do capítulo 2. Está todo mundo aí? Ok. Deixa eu só ver o pessoal da live, que de vez em quando fica em silêncio, aí eu fico com medo de ter caído. Não, tá tudo certo. Ok. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé? E aí você já vai pegando os insights do que Tiago quer dizer. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Olha aí o elemento fé. Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ok. Até aqui. Então veja o que Tiago está falando. Ele está argumentando que a evidência da fé se dá através das obras. Então não é que as obras nos garantam a salvação, mas como o próprio Tiago diz, uma fé sem obras é morta. E aí fica claro quando ele fala isso no versículo... Uhum. Sim. A fé foi aperfeiçoada pelas obras, exatamente. Aqui na minha tradução diz se consumou. E aí, olha, no versículo 19 ele diz algo interessante. Crês tu que Deus é um só? Então ele está evocando o elemento fé aqui. Você tem fé? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então ele compara a pessoa que diz acreditar em Deus com um demônio, porque os demônios também creem em Deus, né? O que queres comigo? O que queres conosco? Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Eles sabiam que ele era Jesus, eles tinham fé em Deus. E o que é fé aqui nesse sentido? É acreditar. Então você acredita, os demônios também acreditam, mas não basta somente acreditar. Essa confiança, essa crença que você tem, só se tornará verdadeira, factível, se for acompanhada pelas obras que a evidenciam. Então ele usa o exemplo de Abraão para falar que quando ele ofereceu o seu filho Isaque como sacrifício, a fé se consumou com as obras. Ele usa o exemplo de Raabe, quando diz que ela escondeu os espias, então a fé dela também se consumou com as obras. E aí quem abriu em Efésios capítulo 2, versículo 8, para a gente fazer uma comparação do que Paulo fala? Efésios 2, 8. Posso falar, Daniel? Pode? Posso falar? Pode sim.
Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Bacana. Então, pela graça vocês são salvos. O que é a graça aqui? É a iniciativa de Deus em salvar o pecador. E o que é a fé? É a nossa resposta diante dessa iniciativa. Pela graça sois salvos é a primeira etapa, parte de Deus, mediante a fé. Então, mediante a fé, nós recebemos essa graça. E aí ele fala, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é pela fé. Veja, pela graça sois salvos mediante a fé. E aí onde entram as obras? Não de obras, para que ninguém se glorie. Parece que ele está contraditando aqui com o Tiago, mas não. Aí no versículo 10 ele fala, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, com o fim. Qual é o fim? Para as boas obras, inclusive as quais Deus de antemão preparou que para andássemos nelas. Então, olha, Deus preparou obras de antemão para que cada um de nós andássemos nessas obras, mas não somos salvos por elas, somos salvos pela fé, e que essas obras são o resultado, são a resposta que nós damos mediante essa fé. E fica claro, né? O que é fé e obras aqui na relação Tiago e Paulo. Tudo bem? Ok? Não cremos em um cristianismo em que somos salvos pelas obras. Isso é repetidamente mencionado pelos apóstolos. É que ele fala sobre as duas etapas aqui. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. O que é graça? Nós geralmente relacionamos graça como um favor imerecido. A graça diz respeito à misericórdia de Deus para aquilo que nós não merecíamos. Porque nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados e Deus foi gracioso. Então ele teve a iniciativa, a salvação sempre, independente se for calvinista, arminiano, todos concordam com isso. A salvação sempre parte de Deus. Ninguém disse para Deus assim, vem me salvar aqui, sem que Deus tivesse tido essa iniciativa antes. Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o que é isso? É graça, é a iniciativa de Deus. Mas o que é a fé? É a nossa resposta diante dessa iniciativa. Então a graça parte de Deus e a fé é uma resposta que nós damos ativa diante da iniciativa de Deus. Mas essa fé só é evidenciada quando ela é acompanhada por obras que as testifiquem, que as justifiquem. Bacana? Beleza. Esse é o assunto mais importante aqui da carta de Tiago e ele vem falando sobre nós atentarmos para isso. Então não adianta de nada você encontrar com uma pessoa na rua que está com fome. Não vou dizer que não adianta de nada, né? Cada situação é uma situação, mas qual é o correto? Então você encontra uma pessoa com fome. Você tem condições de ajudar essa pessoa. E aí você vai lá e ora por ela e diz assim, vá em paz, vá com Deus, Deus te abençoe. Você sabe que a pessoa está com fome. E aí Tiago fala, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não só comete pecado quem faz o mal. Quem pode fazer o bem e não faz o bem, comete pecado. Então, a recomendação de Paulo é, de Tiago, ore por essa pessoa e também dê o aprovisionamento necessário para que ela possa prosseguir. Isso é piedade. E ele fala que a verdadeira religião é nós cuidarmos dos órfãos e das viúvas. Né? Alguém julga ser religioso? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, é o que Tiago vai falar. E aí outro assunto importante aqui para o apóstolo Tiago é com relação à provação e perseverança. E como ele trata a ideia de nós passarmos por provas, por tribulações. Muito parecido com o que fala Hebreus, Paulo e os demais, o próprio Jesus. Veja lá Tiago, capítulo 1, versículo 12.
Ok. Então, o homem que suporta com perseverança a provação, ele é bem-aventurado. A mesma coisa que diz Jesus. Bem-aventurado o dia em que fordes perseguidos por causa do meu nome. Então, qual é a ideia aqui? Passarmos por provações faz parte do processo de lapidação do Senhor, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 2 e 3? Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, quando aquele instrumento, quando aquela peça de aço, ela passa dentro da forja, né? Ela passa por uma concentração de calor ali, ela está sendo provada, ela está sendo moldada. Se a gente fosse comparar isso com a nossa vida cristã, seriam as provações, os momentos de sofrimento. Mas o resultado é a produção de um instrumento, de uma arma, como uma espada, como outros instrumentos que são fabricados a partir das forjas. Assim também é a nossa vida. Depois de passarmos por várias provações, isso produz em nós fé. E uma vez que a fé é confirmada, ela produz perseverança. Ok? Sabedoria é outra temática importante para Tiago, foi mencionada aqui pelo Rafael. Tiago 2,17. Perdão. Vamos a partir do 13, 3,13. Que entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Então, o que é ser sábio e inteligente? Ser manso, mediante condigno proceder. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Então ele diferencia a sabedoria do alto e a sabedoria demoníaca. O que é a sabedoria do alto? É uma sabedoria preenchida por um proceder correto, por mansidão, por humildade. Já a sabedoria de baixo, sabedoria demoníaca, uma sabedoria que é recheada por inveja, amargura, sentimento faccioso, ou seja, divisões. E aí o versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. Sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem paz. Beleza? Legal. Outra temática importante aqui do apóstolo Tiago é com relação ao uso sábio, né? Esse tema está correlato ainda com a temática da sabedoria, mas ele fala bastante sobre a língua. Eu queria que a gente visse o versículo 1 a partir do capítulo 3. Eu queria que alguém na live lesse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 12. Posso ler? Pode? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas.
Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo e um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Legal. Bem autoexplicativo, né? Provavelmente o apóstolo Tiago, na verdade Tiago aqui, ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus os ensinamentos que ele está trazendo aqui, né? São muito parecidos com o que Jesus fala, quando ele diz no versículo... Deixa eu procurar. Versículo 6, ele fala que a língua é fogo, o mundo de iniquidade, está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Jesus fala nos evangelhos que o que contamina não é o alimento que entra, né? Mas é aquilo que sai da nossa boca. E Tiago fala semelhantemente que o que nos contamina é o conteúdo daquilo que está na nossa língua. Então, o tipo de conversa, o tipo de fala, né? E como a gente tropeça naquilo que a gente fala, né? Geralmente a gente peca com a nossa língua. Se você pudesse fazer um quantitativo de percentual dos pecados que você comete, que nós cometemos, talvez a língua ela tivesse aí em destaque, né? Às vezes a gente fala coisas sem pensar e nos contaminamos por causa disso. Eu tive um... Aham. É o próprio inferno que ateia fogo na nossa língua. Legal. Eu tinha um professor que ele contou uma história mais ou menos assim, né? Que uma vez teve uma reunião de filósofos, né? Eu acho que era naquele centro de filosofia Acrópole, tem lá em Belém. Se não me falha a memória, era lá. E aí cada um começou a debater sobre uma situação, né? Parecendo um verdadeiro aerópago grego, né? Lá em Atenas. Mas aí entrou um homem que ficou calado a reunião inteira, em silêncio, observando. E terminou a reunião, ele saiu calado. E aí depois todo mundo ficou se perguntando, quem era aquele cara que entrou? Quem era aquele cara que estava aqui? Porque assim, o fato dele ter ficado calado, ele se passou como sábio. E às vezes ele não sabia de nada. Então, olha, dica importante, você quer se passar por sábio, você não está entendendo, fique calado. Não tente enfeitar, que só piora. Melhor conselho, não tem chance de errar, é ficar em silêncio, né? Esse é um bom conselho quando a gente está avaliando situações, né? Às vezes a gente fala demais e tem dificuldade de ouvir. Os melhores professores é o silêncio. Você ouve, depois de você digerir aquilo, se você tiver algo para falar, você fala. Senão, é melhor ficar em silêncio, né? E se passar por sábio do que falar bobagens ou até mesmo pecar. Estava lembrando aqui como isso acontece às vezes dentro do próprio contexto das igrejas, né? Aquela famosa fofoca santa, né? Porque você viu o irmão fazendo aquilo, não porque eu não concordo com o que o pastor, não concordo com tal coisa. Sabe como é que termina uma genuína fofoca santa? Pode ter certeza, uma fofoca santa termina assim, mas vamos orar por eles. Aí termina com vamos orar só para dizer que teve um tom de santidade, entendeu? Mas no fundo era uma fofoca. Era uma fagulha, era uma língua perniciosa. Mas aí para dizer que é crente, mas vamos orar, né? Não, era melhor nem ter começado a conversa. Então começou esse tipo de conversa, já se afasta, desconversa, porque você peca também. Ok? Alguém quer trazer mais alguma contribuição sobre o livro de Tiago? A epístola de Tiago, uma epístola com 5 capítulos, uma epístola que vai ser escrita pelo irmão do Senhor Jesus, ali nos primeiros anos do cristianismo, direcionada
a cristãos judeus e uma epístola que traz, de modo geral, em sua estrutura, uma série de conselhos a respeito da vida cristã. Ele fala sobre o relacionamento, inclusive, com ricos e pobres, né? Não devemos dar lugar de destaque. A pior coisa que tem é você fazer acepção de pessoas. Então, veio uma pessoa na sua reunião de célula, na sua igreja, não coloque ela para sentar num palanque, não dê atenção para o mais necessitado, porque Deus não faz assim, não faz acepção de pessoas, né? E nós não devemos fazer também. Ele fala sobre a língua, fala sobre obras, ele fala sobre sabedoria. Então, o conceito geral de Tiago, talvez a palavra que resume tudo, seja a importância das obras, a prática da fé cristã. Então, você quer recomendar a alguém um manual prático de como viver uma vida cristã adequada? Recomende Tiago. Quer recomendar uma epístola para que alguém compreenda o que é a fé? Recomende Romanos, né? Apesar de não ser tão simples de ler, mas os primeiros capítulos de Romanos resumem o que é a fé. Recomendar uma carta doutrinária, 1 Coríntios, 2 Pedro e outros. E Tiago é uma carta mais prática. Ok, e aí a gente vai agora para a epístola de Judas, que é bem curtinha. E aí já compreendemos então que esse Judas é o irmão de Tiago. Consequentemente, ele é irmão também de Jesus, como foi mencionado lá em Mateus, né? Tiago, Judas e os outros irmãos de Jesus. Não é o Judas Iscariote, tá bom, gente? Não é o Judas Iscariote. Judas, servo de Jesus Cristo, e Adelfos, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Essa carta é datada geralmente entre os anos 65 e 80, então é uma carta mais tardia, e é uma carta sem destinatário, uma carta destinada aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Bom, sobre o que essa carta vai falar? Basicamente, ela vai trazer como temática principal o combate aos falsos mestres. Ela é bem parecida mesmo com 1 Pedro, de forma que muitos fazem comparações com o conteúdo de 1 Pedro e Judas. Então, quer ler, eu recomendo, faça a leitura de 1 Pedro e Judas junto. Terminou 1 Pedro, lê Judas, ou terminou Judas, lê 1 Pedro, você vai ver que elas seguem a mesma estrutura e mesmo conteúdo. Então vamos ler Judas, já que ela é bem curta, a gente vai conseguir ler por completo aqui na aula. E aí fazemos as considerações. Samuel, posso te pedir um favorzão? Mega favor. Te importar de pegar um pouquinho de água para mim? Por favor. A minha garganta já está quente. Coitadinho, tá sentadinho aí. Só para não interromper. Ok, então vamos lá. Versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele fala aqui no versículo 3 a razão da epístola. Por que ele escreveu essa epístola? Deixa eu só aceitar aqui, primeira chamada. Ok. Então ele escreveu essa epístola e ele fala aqui: quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação, ele se sentiu obrigado em corresponder-se com eles, exortando-os a batalhar. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. Diligentemente, pela fé que foi entregue aos santos. A ideia de batalhar aqui é a ideia de fato de combater. Tem situações que de fato nós não devemos nos envolver, mas níveis de heresia, especialmente quando eles se introduzem dentro das nossas comunidades, eles precisam ser combatidos.
E aí Judas vai dizer aqui, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então ele fala que esses homens já haviam sido desde muito antes pronunciados para isso. Homens ímpios que transformaram a libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo. Então ele está falando que introduziram-se falsos profetas que trouxeram consigo libertinagens e falsos ensinos com relação à graça do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem exortar a igreja a lembrá-los a respeito de que Deus é um Deus que pune também aqueles que não se arrependem. E aí ele pega igualzinho ele fez lá em 1 Pedro, né? Pedro fez, quando ele usou o exemplo de Sodoma e Gomorra, quando ele falou sobre os anjos que pecaram e Deus não os poupou, lembra? Vai fazer a mesma coisa aqui em Judas. Pegar os exemplos do Antigo Testamento para combater os hereges. Pedro pegou os exemplos do Antigo Testamento para combater os hereges. Judas está pegando os exemplos do Antigo Testamento também para combater essas heresias. Então ele fala, versículo 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O primeiro exemplo é o povo que saiu do Egito, o povo de Israel. Quais foram os que entraram na terra prometida? Quem entrou na terra prometida? Josué, Calebe e os filhos da primeira geração. Nenhum dos da primeira geração, lá no Antigo Testamento, entrou na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Por que eles não entraram? Não entraram porque murmuraram contra o Senhor. Por causa dos gigantes que haviam na terra, por causa de diversas situações, eles murmuraram e Deus impediu, inclusive, Moisés de entrar na terra prometida. E aí, olha, ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado com falsos ensinos, porque Deus castigou aquele povo que saiu do Egito e pode castigar vocês também. E a anjos, faz igualzinho lá 1 Pedro. Os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. E aí, o que é esse texto, né? Que anjos são esses? Aí alguém tem uma sugestão? Ele fala claramente de uma rebelião angelical que aconteceu aqui. Então, possivelmente, esses anjos estão ligados com a rebelião de Satanás, né? De Lúcifer, como é mencionado lá em Ezequiel 28, e em Isaías 14, como caíste do céu, ó filho da alva, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração, serei semelhante ao Altíssimo. Então ele menciona aqui em Judas 6, que anjos, possivelmente estes, que não guardaram o seu domicílio ou o seu estado original, mas abandonaram o seu domicílio, ele tem guardado sob trevas. Ou seja, esses anjos, que são demônios, estão em algemas eternas, já estão condenados para o juízo do grande dia. Então, olha, gente, se alguém alguma vez perguntar para você, onde menciona que os anjos se rebelaram? Aí você tem dois textos, Judas 6, 1 Pedro 3, 4. Creio que seja 3, 4. 1 Pedro 3, 4. Você lembra lá, fala da rebelião dos anjos. 1 Pedro fala da rebelião dos anjos em Judas. Ok? E aí ele continua. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Agora ele pega o exemplo de prostituição de Sodoma e Gomorra. 8.
Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, estes quem? Agora ele está falando dos falsos profetas, tá? Da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, contaminar a carne provavelmente está ligado à prostituição aqui. Mas eles também rejeitam os governos, as autoridades, e difamam as autoridades superiores. E ele pega um exemplo interessante para falar do anjo Miguel, arcanjo Miguel. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha que interessante. Miguel não proferiu juízo infamatório contra Satanás. Por quê? Ele preferiu dizer: o Senhor te repreenda. E às vezes, quando nós não. E às vezes nós incorremos no risco de pecar. Se nenhum anjo ele proferiu um juízo infamatório contra um demônio, quanto mais nós vamos proferir um juízo infamatório contra uma autoridade, né? Ainda que a autoridade esteja errada. Então, vamos pegar um exemplo aqui político. O Lula, ele é tudo que nós sabemos que é. E, de fato, algumas coisas nós podemos afirmar que ele é. Entretanto, ele é uma autoridade. E nós não podemos proferir juízo infamatório contra ele. O ofendendo, o desrespeitando, é pesado. Porque, semelhantemente, nem Miguel ofendeu o próprio Satanás. E a Bíblia fala que nós devemos respeitar as autoridades. Isso vale para qualquer autoridade. Alguém discorda de mim? Não. Pode sim. Alguém? Não, né? Eu estou perguntando se alguém discorda de mim. Olha, não é de mim, é do texto bíblico, tá bom? Então vamos lá. 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Deus nos livre disso. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Olha aqui, a palavra no grego aqui é festas ágape. Ágape, o que são as festas ágape? São as festas que eram realizadas junto da Santa Ceia, em que eles reuniam-se para... E cada um trazia um alimento de casa, né? A gente trabalhou isso lá em 1 Coríntios, cada um trazia um bocado de casa, e ali tinham um momento de refeição e depois celebravam a Santa Ceia. Era chamada de festa ágape, festa do amor cristão. Ela acabou sendo proibida nos primeiros séculos. Por quê? Por causa desses problemas aqui que Paulo falou lá. Olha, se vocês têm fome, comam em casa. Esperem uns pelos outros. E aí Judas vai falar também. Em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Nuvem sem água é pesado, né? Você chamar a pessoa, sua nuvem sem água, já pensou? É uma pessoa sem sentido na vida, né? Impelidos pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Pesado, né? Versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque. Olha só que interessante e ao mesmo tempo polêmico. Judas, ele está recorrendo aqui ao quê? A um livro? Quem lembra de bibliologia? Tem algum lugar na Bíblia, gente, que Enoque profetiza? Quanto a estes foi que também profetizou Enoque. Então aqui há uma menção a um livro apócrifo. Judas está recorrendo a um livro apócrifo para defender o seu argumento.
Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos os ímpios, contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E o que isso significa? Podem conjecturar, como já me fizeram essa pergunta. Bom, então se ele está mencionando Enoque, significa que Enoque também é inspirado e não entrou no cânon. Não. Só que a verdade, ela é verdade mesmo que ela seja dita pela boca de uma mula. Então não é que o livro de Enoque é inspirado, mas o que Enoque falou e está sendo trazido aqui pela boca de Judas é inspirado, entende? Porque Enoque falou uma verdade e a partir do momento que isso entra dentro de um cânon apostólico, este excerto torna-se inspirado, porque é verdade e é uma verdade bíblica, mas não significa que tudo o que Enoque falou seja inspirado. Como, por exemplo, Paulo menciona poetas gregos. E quando ele fala, nele nos movemos e existimos, isso é uma frase grega. Mas tornou-se bíblica quando saiu da pena de Paulo, um apóstolo. Então são coisas diferentes, tá? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Então, características desse tipo de pessoa. Quando você vê uma pessoa murmuradora demais, alguém está com o microfone ligado. Está dando um ruído aí bem alto. Então, pessoas muito murmuradoras, descontentes, reclamam de tudo, não estão contentes com nada na sua vida. Andam segundo as suas próprias paixões, é o famoso nada a ver. O que importa é o que ela quer fazer, não tem nada a ver. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, pessoas soberbas, pessoas altivas, arrogantes, e são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Sabe aquela pessoa que quer chegar em tal lugar e para isso vive babando, né? Desculpa o termo, é babando o ovo que fala, né? Ou adulando a pessoa. Uma pessoa interesseira, que não confia em Deus, não confia na providência divina, mas ela quer com as suas próprias mãos, com a sua própria força, alcançar os resultados que ela almeja. E para isso não mede esforços. Passa por cima de pessoas, inclusive bajula pessoas por motivos interesseiros. Características aqui de falsos profetas. E aí ele vem agora dando a profecia apostólica, exortações. 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, aqui uma das passagens mais conhecidas de Judas, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aí eu quero ver quem consegue enxergar uma doutrina bíblica importantíssima nesses 3 versículos, 20 a 21. Quem consegue enxergar um dos fundamentos bíblicos aqui, do versículo 20 a 21, da nossa fé? Se você olhar nas entrelinhas. Que nem é tão difícil assim de ser percebido. É do 20 ao 21, 2 versículos.
Alguém percebeu algo de característico aí nesses 2 versículos? Algo que te chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi orando no Espírito Santo. Ok. Algo em particular nesses 2 versículos? Vocês estão vendo, vocês conhecem, vocês sabem. E é mais simples do que parece. Olha lá. Versículo 20. Orando no, repita, Espírito, guardai-vos no amor de, esperando a misericórdia de nosso Senhor, o quem que está aqui? A Trindade. Acho que agora ficou fácil, né? Agora eu estou vendo. Então a Trindade está presente aqui, agindo mutuamente nesse texto, né? Fala do amor de Deus, da oração no Espírito e a misericórdia de Jesus Cristo. As 3 pessoas da Trindade em paralelo, em 2 versículos. Versículo 22. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-vos. Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre Eita. e a misericórdia Peraí, de Siri. Jesus Cristo, as 3 pessoas da Trindade em paralelo. Tá. Só um minutinho. Então, ele fala no versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A nossa tarefa, como teólogos aqui, aqueles que estão conhecendo a Deus, conhecendo a sua verdade, é o quê? Compadecer-se dos que estão em dúvida. É para isso que você está sendo treinado, orientar, ajudar. A teologia, ela não tem um fim em si mesma. Ela é uma serva da igreja, uma serva de Deus. Não é conhecimento por conhecimento. Alguém está com o microfone ligado novamente. Então eu falava que a teologia por si só, se ela não for aplicada para o serviço, ela torna-se soberba, né? Porque Paulo fala que o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Às vezes sabemos muito, mas qual é a função do saber? É encantar as pessoas, é conduzir as pessoas a terem interesse em aprender também e orientar os que estão na dúvida. Porque o saber ensoberbece, mas o amor edifica. É diferente do que Paulo fala lá em 2 Coríntios, a letra mata, mas o Espírito edifica. A letra mata ali fala da relação da lei, enquanto letra, escrita em pedra, mas o amor é o ministério do Espírito. São coisas diferentes, né? Muitas vezes a gente fala, porque a letra mata, não tem nada a ver com o estudo. Mas há outros textos que falam, né? Como esse que eu mencionei. E o conhecimento ensoberbece. Então a nossa função enquanto vamos colocar assim, mestres, por quê? Estamos nos dedicando ao saber. E aí Tiago fala, não sejam muitos de vós mestres, porque nós seremos cobrados por isso. Quanto mais você souber, maior é a sua responsabilidade e maior será a sua cobrança. E aí, você prefere saber ou não saber? Eis a questão. Eu prefiro saber e ter misericórdia de Jesus para saber servindo, não é? Porque o verdadeiro saber é o saber que serve para ajudar outras pessoas. É o que liberta, porque Oséias diz que o
povo perece por falta de conhecimento. A verdade vos libertará, de Jesus. Então, a exortação da Bíblia é nós prosseguirmos em saber, em sermos instruídos em toda a doutrina, mas de forma adequada. E é bom a gente refletir nessas coisas agora que a gente está chegando no final do curso, né? Muito importante. Saber qual é a razão de nós estarmos aqui. A razão de nós estarmos aqui é o que diz aqui Judas 1, 22. Compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Lembre-se disso. 23. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Veja só a sua responsabilidade. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aí, a doxologia, aí a gente lembra, né, o que é uma doxologia? Doxologia vem de doxa, que é glória. É um momento numa epístola em que o escritor ele decide dedicar alguns versículos para glorificar a Deus. Geralmente vem no final das cartas, às vezes vem no início, e é a doxologia de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Eu amo essa doxologia, até me arrepio quando eu a leio. Ele fala, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Isso aqui é tremendo, irmãos, isso serve de consolo para a gente, porque nós entendemos que a nossa vida não é um projeto nosso, mas que a nossa vida é um projeto de Deus, e que cabe sim a nossa responsabilidade, mas antes de nós pensarmos no nosso futuro, diz o profeta Isaías, Deus já escreveu, né, os nossos dias quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. E eu não estou falando de calvinismo, não estou falando de eleição, mas eu estou falando do projeto de Deus para nossas vidas e como Ele é poderoso, como diz o apóstolo aqui, para nos guardar de tropeços. E Ele pode nos apresentar com exultação, imaculados diante de Deus, porque se dependesse só de nós, meus irmãos, nós estávamos perdidos, concorda? Mas Deus é poderoso para concluir a boa obra que Ele iniciou nas nossas vidas. E por isso, todos os dias, nós não devemos somente esperar pelo Senhor, mas devemos responder. Eis-me aqui, não é como diz aquele antigo livro, Bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Como o Senhor quer me usar? Como eu posso ser mais santo? Como eu posso ser mais justo? Como eu posso ser mais reto? Isso se dá através do relacionamento diário com Jesus na palavra, na oração. Quando nós alimentamos uma vida piedosa, o nosso espírito ele floresce, o nosso espírito ele é como diz lá no Salmo capítulo 1, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a sua folhagem não murcha. É esse tipo de cristãos que nós queremos ser, os que prosseguem dia após dia. Amém? Cremos nisso? Glória a Deus. Então vamos orar e agradecer ao Senhor pela sua palavra, agradecer ao Senhor pela revelação que nos é dada e que nos é proposta para nós seguirmos todos os dias até a vinda dele. Eu estou tonto. Amém? Quantos já estão em jejum hoje? Quantos jejuaram hoje? Amém? Glória a Deus. Iniciamos. Eu estou meio tonto por causa do jejum também. O Isaac também está jejuando? Glória a Deus. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é maravilhoso, Deus. O Senhor é bom. Jesus, nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. Estarmos hoje aqui, Senhor, aprendendo da Tua Palavra, não é, Senhor, entrarmos simplesmente numa sala de aula, mas é entrarmos na Tua presença, aprendermos com o Senhor, que é o nosso Mestre, o destilar da verdade do Evangelho,
que revela, Senhor, o amor de Deus Pai, as santas misericórdias de Jesus, as consolações do Espírito Santo, como nós lemos hoje, Senhor. E nós queremos, dia após dia, conhecer mais o Senhor. Não queremos conhecer por conhecer a palavra, porque o conhecer ensoberbece, mas o amor edifica. Mas queremos, Senhor, sermos encharcados pelo Teu Espírito e termos diante de nós essa palavra que escancara no nosso coração e coloca diante de nós o desafio, Senhor, de sermos mais santos, de sermos mais servos, como diz Tiago, Senhor, de termos uma fé que é evidenciada pelas obras, pela prática. Queremos, Senhor, chegar à estatura do varão perfeito. Por isso nos ajuda, Senhor, a tomar esses ensinamentos e torná-los vida em nós, vida nas nossas vidas, Senhor. E que nós possamos, nesse labor, nesse trabalho que estamos realizando aqui nesse seminário, nesse final de curso, Senhor, fazer como nos ensina Judas, ajudar, ter compaixão daqueles que estão em dúvida, porque para isso que nós estamos aqui, Senhor, nos tornarmos mais habilitados para poder ajudar outros também, Senhor, a se tornarem mais parecidos contigo. Muito obrigado por tudo que foi compartilhado. Abençoa os irmãos que estão em Belém. Guarda, Senhor, cada vida, cada família, cada necessidade, Senhor, cada situação em que eles estão orando. Que a Tua boa mão seja sobre eles. Aqui em Parauapebas também, Senhor, abençoa a nossa igreja, Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa casa que amamos tanto. E cremos, Senhor, que os projetos que nós estamos conversando, estabelecendo e projetando vieram do Teu coração, Senhor. Por isso nós abençoamos cada projeto, Senhor, que é estabelecido nessa igreja. E oramos, Senhor, pedindo que a Tua boa mão nos faça prosperar no reino de Deus. E nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Pedimos que na semana que vem estejamos aqui mais uma vez para terminar essa disciplina e logo possamos terminar também esse curso e possamos dizer que combatemos o bom combate, chegamos até o fim. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Um aplauso a Ele. Amém? Amém. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.